Para fazer um brigadeiro, você deve colocar os ingredientes no fogo e misturar até engrossar. Eis o resultado. Calma, eu sei que isso é um programa de informática. Como você viu, tudo começa com os ingredientes. A gente coloca tudo na panela. Eles se misturam até chegar a um resultado final. O computador funciona da mesma forma. Você entra os dados no computador. O computador processa esses dados e apresenta o resultado nos dispositivos de saída, como a tela e a impressora, por exemplo. Mas o que acontece entre a entrada dos dados e a saída? Como o computador consegue entender o que você quer e exibir o resultado na tela? Este processo envolve o trabalho de duas partes. Uma parte física e uma parte lógica. Digamos que a parte física é assim, como o corpo do computador. O computador não tem órgãos nem músculos, claro. Mas ele tem várias peças e conexões que juntos fazem o computador funcionar. No ser humano, o sistema nervoso faz a conexão entre as diversas partes do corpo. O computador não tem sistema nervoso, mas ele tem uma placa-mãe. A placa-mãe permite que todas as partes de seu computador recebam energia e comuniquem-se entre si. O computador também não tem cérebro, mas tem um processador que fica dentro da placa-mãe. O processador comanda todas as outras partes, incluindo o teclado, o monitor e o mouse. O processador serve para processar informações. Milhares e milhares delas representadas por zeros e uns, os bits. O cérebro humano não guarda todas as informações da mesma forma. O computador tem um local específico para guardar as informações de forma definitiva. O disco rígido, também conhecido como HD. E outro local para guardar as informações por um determinado tempo, a memória RAM. Então a foto do meu primeiro beijo deve estar aqui, em algum lugar do disco rígido. Peraí, achei! Minha coleção musical, meus textos, os programas que eu uso, tá tudo aqui guardado no meu disco rígido. Daqui a pouco, meu HD não vai aceitar mais nada. O cérebro humano é capaz de armazenar tudo. Já a memória do computador só guarda uma coisa: sequências de zeros e uns. Cada sequência de 8 dígitos forma um byte. A capacidade do HD é medida em número de bytes que ele consegue guardar. Nem todo ser humano processa e armazena as informações da mesma forma. Tem gente que não consegue guardar nem o próprio número de telefone. A capacidade de armazenamento também não é a mesma em todos os computadores. Os HDs dos computadores atuais podem guardar bilhões e até trilhões de bytes. A capacidade dos HDs de armazenar informação cresce com tanta rapidez que é capaz dessa informação ficar defasada antes mesmo deste vídeo chegar ao fim. E não podia ser diferente. Antes, o computador servia para fazer texto, planilhas, coisa do tipo. Esses arquivos não ocupam tanto espaço. Um computador hoje pode ter jogo, vídeo, música, milhares de fotos. Haja espaço para armazenar tanta informação. A memória do ser humano é praticamente um mistério para a ciência. Tem gente que come gengibre, faz palavra cruzada e até uma ginástica mental criada em algum lugar exótico. Tudo para expandir a memória. No caso do computador, nada disso funciona. Quando o HD do computador chega ao limite, as opções são: trocar o computador, instalar o novo HD, fazer uma faxina geral, ou guardar parte dos arquivos em dispositivos como o CD, o DVD ou o pendrive. Os pendrives funcionam como um pequeno HD móvel que a gente pode levar para todo canto. Por isso, é muito usado para transferir informações de um computador para outro. Mas, onde a gente estava antes de começar a falar sobre isso? Ah, a gente estava falando do tal hardware, a parte física do computador. Assim como o homem, os computadores podem ter formas diferentes.
Em alguns computadores, a placa-mãe e outros elementos ficam reunidos em um gabinete separado da tela e do teclado. No caso do computador portátil, todos os componentes ficam reunidos em uma única peça. O monitor é o principal meio de comunicação entre o homem e a máquina. Existem diferentes tipos de monitor. A tela do monitor LCD é formada por pequenas células de cristal líquido entre duas placas de vidro. Atrás de cada ponto da tela existem 3 lâmpadas, uma azul, uma verde e uma vermelha. Os cristais líquidos funcionam como uma persiana, controlando a quantidade de luz. A tonalidade de cada ponto destes depende da quantidade de luz que passa pela persiana. O tamanho e a resolução variam de monitor para monitor. O tamanho é medido na diagonal, em polegada. A resolução é medida em pixels. Um pixel é a menor unidade da imagem. Quanto mais pixels o monitor tiver, maior a resolução do monitor. O termo resolução é usado para descrever o nível de detalhe de uma imagem. Alguns monitores funcionam com o toque do dedo. Mas essa tecnologia ainda não é muito utilizada em computadores pessoais. Para comunicar com o computador, a maioria de nós usa mesmo o mouse e o teclado. O mouse é uma espécie de extensão das mãos de uma pessoa. Ele serve para controlar o movimento do cursor na tela do computador. Existem vários tipos de mouse. Alguns, para controlar o movimento, possuem uma bola em sua parte inferior. Outros funcionam a laser. Os mouses podem vir com um ou mais botões. Esses botões servem para dizer à máquina o que ela deve fazer. Com eles, é possível arrastar itens, desenhar, abrir arquivos. Usar o mouse é que nem dirigir. Com o tempo, a gente faz no automático. Mas este simpático ratinho foi uma dessas invenções que custam a pegar. O mouse só chegou ao mercado no começo da década de 80. Outro elemento fundamental para se comunicar com o computador é o teclado. Todas estas partes formam o corpo do computador, o hardware. Mas o computador não tem só um corpo feito de aço, silício e outros materiais. Tem coisas que a gente não pode tocar, mas que a gente usa o tempo todo, certo? Tudo que aparece na tela do seu computador é o software. Se o hardware é a parte física, o software é a parte lógica. Um computador pode ter diversos softwares. Existe software para projetar prédio, criar planilha, escrever textos ou criar uma animação. Todo computador tem um software principal, o sistema operacional. Ele funciona como um maestro. Ele rege o trabalho dos softwares e do hardware. E permite que você guarde programas e dados nos HDs. Se você usou o computador uma única vez, com certeza usou o sistema operacional. Todo computador já vem com um instalado. O computador não funciona sem ele. Você já deve ter ouvido falar no Windows, no macOS e o Linux. Esses são alguns dos sistemas operacionais mais conhecidos no mundo. Quando a gente liga o computador, a primeira página que aparece é apenas a interface do sistema operacional. Ele é bem mais complexo que isso. Graças a ele, eu tenho acesso a tudo no computador. O curioso é imaginar como os programadores conseguem criar softwares tão sofisticados. O software nada mais é do que uma lista de instruções criadas por programadores para resolver um determinado problema. Vamos supor que o problema seja fazer um quadrado. Vamos criar uma lista de instruções. Para fazer este quadrado, usamos 2 comandos. Bastaria dizer algo como: para fazer um quadrado, repita 4 vezes. Avance 10, direita. Como se trata de uma operação comum, poderíamos utilizar apenas a instrução seguinte:
quadrado. Um software para criar um quadrado seria algo como: é isso que um programador faz. Ele cria uma lista de instruções para que o processador possa executar uma determinada função. O desafio dele é criar uma lista simples, mas eficiente. Essas instruções se parecem um pouco com a linguagem do ser humano. Mas os primeiros computadores não eram nada amigáveis. Era preciso usar códigos cabeludos para fazer até operações simples. O computador apresentava esse código na forma de uma porção de luzinhas, como nos antigos filmes de ficção científica. Esses eram os computadores antigos, com muito hardware e pouco software. Nos primórdios da informática, o valor final de um computador estava todo concentrado no hardware e não nos programas. Hoje, o software é a parte mais sofisticada e mais cara do computador. Uma alternativa são os softwares gratuitos, conhecidos como softwares livres. A receita desses softwares é livre. Todo mundo pode ver, mudar, melhorar. Existem softwares livres que realizam praticamente tudo o que os softwares comerciais fazem. E alguns são melhores. Gratuitos ou não, o fato é que os softwares dão vida ao computador. Graças a ele, é possível realizar atividades tão distintas quanto ver vídeos, editar música, gerenciar a venda de produtos em uma empresa, jogar, diagramar livros, organizar arquivos ou simplesmente escrever um texto.